Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Cronista do Medo, este refúgio para as almas que buscam desvendar os véus sombrios da nossa realidade. Hoje, minha voz servirá de ponte para um relato visceral e profundamente perturbador, enviado por um seguidor que prefere manter o mais absoluto anonimato, como se o simples ato de ser nomeado pudesse atrair novamente a atenção daquela presença que o perseguiu pelas entranhas da noite. Esta é uma história que nos obriga a encarar o que realmente se esconde nos confins inóspitos do nosso vasto país, em lugares esquecidos onde a luz do progresso nunca chegou e as sombras são muito mais densas que o próprio breu. O que ele viveu aconteceu em uma fazenda de café centenária, encravada no coração gélido das montanhas de Minas Gerais, um lugar onde o tempo não apenas parou, mas parece ter estagnado em uma agonia eterna, entre colinas que observam tudo com a frieza de gigantes de pedra cobertos por uma neblina persistente e sufocante. Antes de começarmos nossa jornada pelo desconhecido, peço que deixe o seu joinha, inscreva-se no canal para fortalecer nossa irmandade na busca pela verdade e comente aqui embaixo de qual canto desse mundo você está assistindo este vídeo. Se você também carrega o fardo de um relato assustador e deseja ouvir sua história narrada aqui, não hesite em nos enviar o seu testemunho para que possamos dar voz ao seu medo. Preparem-se agora, pois o silêncio opressor do campo pode ser muito mais barulhento e aterrorizante do que qualquer grito humano que vocês consigam imaginar. Eu sempre fui um homem prático, um filho legítimo das selvas de pedra e dos cronômetros implacáveis, alguém que encontrava conforto no barulho constante do trânsito e na lógica fria dos algoritmos. Minha vida era uma sucessão de certezas matemáticas, de planilhas bem organizadas e de noites iluminadas pelo brilho azulado das telas de computador, onde o mistério não passava de uma variável ainda não resolvida pela ciência ou de uma falha estatística que poderia ser corrigida com um pouco mais de esforço e racionalidade. Para mim, o mundo era um mapa bem traçado, um território conquistado pela razão humana, sem espaço para as sombras ou para as lendas que os antigos sussurravam ao redor de fogões a lenha em lugarejos esquecidos pelo progresso. A morte do meu avô, um homem cujas feições eu mal conseguia recordar com nitidez, trouxe consigo um fardo de papéis amarelados, escrituras carcomidas pelas traças e uma propriedade perdida nas dobras geográficas do interior de Minas Gerais. Herdar aquela fazenda centenária não parecia, a princípio, uma maldição ou um evento sobrenatural, mas sim uma oportunidade pragmática e oportuna de fugir do caos urbano por um tempo, de resolver burocracias pendentes e de buscar um isolamento que eu acreditava ser necessário para organizar meus próprios pensamentos. Decidi, então, empacotar meu ceticismo junto com algumas roupas e documentos e dirigir em direção às montanhas, buscando o silêncio que a cidade nunca me permitiu experimentar, sem saber que o silêncio possui garras próprias e que a quietude absoluta pode ser a mais terrível das sentinelas. À medida que eu avançava pela estrada de codagem, o asfalto dava lugar a uma teca vermelha e batida, e a civilização parecia encolher no espelho retrovisor até sumir completamente, sendo substituída por uma vegetação que se tornava cada vez mais agressiva e densa. A estrada de teca, estreita e sinuosa como uma cicatriz antiga no costo da montanha, era ladeada por uma mata fechada que parecia se fechar sobre o meu caco como as mandíbulas de uma fera colossal que aguardava pacientemente pela sua presa. Os galhos das árvores se entrelaçavam acima da minha cabeça em um abraço sufocante, criando um túnel de sombras onde a luz do dia lutava desesperadamente para penetrar. E cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de que eu estava atravessando uma fronteira invisível entre o mundo real e algo muito mais antigo, telúrico e hostil. As árvores não eram apenas plantas, eram sentinelas silenciosas com troncos retorcidos e cobertos de musgo que pareciam observar minha passagem com um desdém milenar. E o som dos pneus sobre os cascalhos soltos era o único ruído que interrompia a quietude opressiva daquela floresta profunda que parecia engolir a estrada conforme eu avançava. O rádio do caco, que antes emitia as notícias do mundo exterior, começou a falhar, transformando as vozes humanas em sussurros de estática intermitente até que apenas um chiado branco e constante preenchesse o habitáculo do veículo, isolando-me em um vácuo tecnológico que começava a minar minha confiança habitual. Quando finalmente avistei o casarão, o impacto visual foi como um soco no estômago, uma construção imponente e fúnebre de madeira escura e pedras frias que parecia ter brotado da própria teca como uma protuberância doente e inevitável.
A arquitetura era uma mistura de solidez colonial e decadência gótica, com varandas que cangiam sob o peso da própria história e paredes que pareciam expirar de forma imperceptível, como se a casa fosse um organismo vivo em estado de hibernação profunda. As janelas, altas e desprovidas de qualquer cortina, eram como olhos vazios de um crânio gigante, orifícios negros que refletiam apenas a minha própria apreensão e que pareciam observar cada um dos meus movimentos com uma curiosidade maligna. Imóvel e eterna. O ar ao redor da casa era diferente de tudo o que eu já havia sentido, era uma mistura densa de oxigênio puro, teca molhada e algo vagamente pútrido que eu não conseguia identificar, uma umidade pesada que penetrava nos poros e fazia a pele arrepiar mesmo sob o calor remanescente da tarde. O silêncio ali não trazia paz, ele trazia uma expectativa angustiante. Um peso que se assentava sobre os ombros e dificultava a respiração, como se o próprio oxigênio estivesse carregado de segredos que não deveriam ser revelados aos vivos. Naquela primeira tarde, enquanto eu tirava as malas do porta-malas e as colocava na varanda de madeira carcomida, um detalhe perturbador começou a se infiltrar na minha consciência prática. A ausência total e absoluta de vida animal no entorno imediato da residência. Não havia o canto estridente das cigacas, nem o chilquear dos pássaros que costumam habitar as matas mineiras durante o crepúsculo, nem mesmo o som de pequenos roedores se movendo entre os arbustos, apenas um vácuo sonoro que parecia absorver qualquer tentativa de cuidado que eu fizesse. Era como se a natureza tivesse criado uma zona de exclusão ao redor daquela casa, um perímetro de segurança que nenhum ser vivo ousava cruzar sem uma necessidade desesperada. Olhei para a pastagem vizinha, separada apenas por uma cerca de arame farpado enfecujado, e notei que o gado se amontoava em um canto distante da propriedade alheia, mantendo uma distância deliberada e temerosa das fronteiras das minhas tecas. Os animais não pastavam, eles apenas permaneciam lá imóveis, com as orelhas em pé e os olhos aquegalados voltados para o casarão de madeira, como se estivessem sintonizados em uma frequência de perigo que meus sentidos humanos, embotados pela vida urbana, ainda lutavam para captar. O sol começou a se pôr no horizonte, mas não trouxe a beleza dourada ou o alento que eu esperava em vez disso. Ele tingiu o céu de um vermelho doentio, viscoso e profundo, como se uma ferida invisível tivesse sido aberta no firmamento e o sangue estivesse escorrendo lentamente sobre os picos da seca da mantiqueira. As sombras se alongaram de forma grotesca, projetando dedos escuros que se estendiam pela grama alta e pareciam tocar as fundações da casa, transformando as árvores próximas em figuras esguias e deformadas que pareciam se aproximar do casarão conforme a luz desaparecia. A escuridão total caiu sobre a região com uma rapidez violenta e antinatural, apagando qualquer vestígio de conforto e mergulhando o mundo em um breu tão denso que parecia ter massa física, uma escuridão que não era apenas a ausência de luz, mas uma presença em si mesma. Eu estava parado na soleira da porta, com a chave de ferro pesada na mão, sentindo o frio das pedras da entrada subir pelas solas dos meus sapatos e alcançar meu coração. Naquele exato momento, enquanto o último raio de luz vermelha desaparecia atrás das montanhas negras, uma compreensão primitiva e avassaladora me atingiu, derrubando todas as minhas defesas lógicas e certezas matemáticas. Eu percebi, com um pavor que não vinha da mente, mas do sangue, que as escrituras que eu carregava na pasta não descreviam todos os habitantes daquela propriedade. O isolamento que eu tanto busquei havia se transformado em uma cela sem grades, e a sensação de vigilância que eu sentira desde que cheguei não era fruto do cansaço da viagem ou da imaginação fértil. O ambiente estava saturado de uma intenção maliciosa, um peso espiritual que fazia o ar parecer sólido e difícil de engolir. Eu soube, no âmago do meu ser, que não estava tão sozinho quanto os documentos legais sugeriam, e que a fazenda centenária guardava algo que o tempo não conseguiu apagar e que o silêncio do campo estava prestes a revelar de forma implacável. A primeira noite foi apenas o começo do meu mergulho no abismo, uma descida lenta e inexorável para as profundezas de um terror que eu jamais imaginei que pudesse existir fora dos livros de ficção mais sombrios. Eu estava na sala de estar, um cômodo vasto e gélido, onde o cheiro de mofo e de madeira secular parecia impregnar cada partícula de ar que eu tentava puxar para os meus pulmões. A fiação antiga. Uma relíquia de tempos em que a eletricidade era uma novidade instável, tinha falhado miseravelmente logo após o crepúsculo, deixando o casarão mergulhado em uma obscuridade quase sólida,
uma massa negra que parecia pressionar as janelas de vidro ondulado como se quisesse invadir o interior. Tentei ler a luz de um velho candeeiro de querosene, cuja chama vacilante lançava sombras longas e distorcidas pelas paredes de pedra fria e pau a pique, criando formas grotescas que pareciam se mover por conta própria nos cantos da minha visão periférica, como espectros dançando em um baile fúnebre. As palavras no papel amarelado pareciam nadar sob a luz fraca, fugindo da minha compreensão enquanto minha mente lutava para se concentrar em algo que não fosse a opressão daquele silêncio absoluto. O estalar das poucas brasas que ainda que estavam na lareira era o único som que preenchia o vazio opressor daquela sala imensa, mas até esse cuído parecia abafado, como se a própria casa estivesse tentando esconder a minha presença do mundo exterior. Foi então que o primeiro estalo ecoou, vindo diretamente do sótão, exatamente acima de onde eu estava sentado, naquela poltrona de couro puído que cangia a cada pequeno movimento meu. Não era o som comum de madeira cedendo ao frio intenso da noite secana, ou o estalido natural de uma construção centenária se assentando no terreno acidentado da seca da mantiqueira. Era um som seco, deliberado, como se um osso estivesse sendo partido sob a pressão de uma mandíbula invisível. Meu coração falhou uma batida e eu senti o sangue fugir do meu rosto de uma só vez, deixando uma trilha de gelo sob a minha pele que me fez estremecer involuntariamente. O som não parou ali. Ele se transformou em algo quítmico, compassado, um acastar lento e torturante sobre as tábuas de madeira escura que formavam o teto. Era algo que soava pesado, maciço, mas que carregava uma característica perturbadora de umidade, como se um grande tapete encharcado de água podre ou uma massa de carne crua e viscosa estivesse sendo puxada centímetro por alguém ou alguma coisa que não tinha pressa alguma em chegar ao seu destino. Cada movimento lá em cima parecia vibrar dentro do meu próprio crânio. Uma ressonância macabra que fazia meus dentes latejarem e minha nuca se eriçar com o toque invisível do medo puro. Levantei o olhar para o teto, meus olhos fixos nas frestas entre as tábuas enegrecidas pelo tempo, esperando ver o horror atravessar a madeira e se revelar para mim em toda a sua perversidade. No exato instante em que meus olhos se focaram na origem do barulho, ele parou de forma abrupta, criando um vácuo de som tão intenso e repentino que meus ouvidos começaram a zunir com uma frequência aguda, uma nota única de pânico que parecia perfurar meu cérebro. O silêncio que se seguiu não foi um alívio, mas sim uma sentença de morte psicológica, um peso absoluto que parecia esmagar qualquer resquício de lógica ou esperança que eu ainda carregasse comigo. Eu podia ouvir o latejar acelerado do meu próprio coração, batendo contra as minhas costelas como um animal enjaulado, um tambor frenético que denunciava a minha localização exata para o que quer que estivesse espreitando nas sombras do sótão. Minha respiração começou a ficar ofegante, curta e cuidosa no meio daquele vácuo sonoro, e cada arfar meu parecia um trovão naquela sala deserta. Foi quando percebi algo ainda mais aterrorizante que me fez perder o chão por completo. Lá fora, no pátio da fazenda, os cães que eu havia trazido comigo especificamente para me sentir inseguro, animais robustos e corajosos que nunca recuavam diante de um predador da mata, ficaram subitamente calados. O silêncio deles era uma anomalia assustadora, uma quebra no tecido da realidade cural. Não houve um último uivo de alerta, nem um rosnado feroz de aviso, nem mesmo o som metálico das coquentes acastando no chão de teca batida ou o arquejar típico dos animais após uma coquida. Eles simplesmente silenciaram, como se tivessem sido apagados da existência por uma mão invisível ou como se estivessem paralisados por um terror que transcendia qualquer instinto animal conhecido. O único som que estava no mundo era o do vento secano, um lamento constante e melancólico que batia nas venezianas soltas da casa, fazendo com que as dobradiças velhas e enfecujadas gemessem como almas em agonia eterna. Parecia que a própria natureza estava prendendo o fôlego em um sinal de respeito ou de pavor extremo, que até os grilos e as corujas tinham medo de fazer qualquer ruído que pudesse atrair a atenção do que quer que estivesse oculto acima de mim. Eu estava preso em um teatro de sombras onde eu era a única plateia involuntária e possivelmente a próxima peça de um sacrifício antigo. O suor frio escorria pelas minhas têmporas, mas eu não ousava levantar a mão para limpá-lo, temendo que qualquer movimento mínimo pudesse quebrar aquele equilíbrio frágil e desencadear o ataque. A luz do candeeiro, que antes eu via como um conforto contra a escuridão, agora parecia uma lanterna que apontava minha localização para a entidade que eu sabia que ainda estava ali,
imóvel, exatamente acima da minha cabeça, talvez me observando através das pequenas frestas na madeira que eu não conseguia enxergar. O silêncio era uma conversa que eu não queria ter, um diálogo sem palavras entre a minha fragilidade humana e a malevolência ancestral daquela fazenda. Eu sentia que as paredes de pedra estavam se fechando ao meu redor, que o ar estava se tornando mais denso, quase impossível de respirar, carregado com o peso de décadas de isolamento e de segredos que nunca deveriam ter sido perturbados por um homem da cidade como eu. Cada minuto que passava naquela sala parecia durar uma eternidade, um tempo dilatado pela agonia da expectativa. Eu tentava racionalizar, dizia a mim mesmo que eram apenas gatos grandes ou talvez um animal silvestre que havia encontrado abrigo no sótão, mas meu corpo sabia a verdade, as minhas células gritavam que aquilo era algo diferente, algo que não pertencia ao ciclo natural da vida e da morte. O acastar úmido tinha uma cadência que lembrava uma respiração pesada, um esforço físico que sugeria uma massa biológica considerável e perigosa. Eu estava sozinho no coração de Minas Gerais, cercado por montanhas que agora pareciam muralhas de uma prisão natural, e a percepção de que ninguém ouviria meus gritos se eu decidisse romper aquele silêncio me atingiu como um soco no estômago. O medo não era mais uma emoção. Era um estado físico, uma vibração que percorria cada fibra do meu ser enquanto eu permanecia ali, petrificado, esperando pelo próximo som, pelo próximo sinal de que a coisa no sótão estava pronta para descer. Eu sentia que se fechasse os olhos por um segundo que fosse, a escuridão da sala ganharia vida e me consumiria antes mesmo que eu pudesse sentir dor. A imobilidade era minha única defesa. Uma camuflagem desesperada contra um predador que parecia caçar através do som e do pavor. As venezianas continuavam a bater, um ritmo ecático que zombava do meu estado de alerta, e cada golpe da madeira contra a parede externa me fazia pular internamente. Eu olhava para a porta da sala, a única saída para o corredor escuro que levava ao restante da casa, e a ideia de atravessar aquele negrume parecia um suicídio. O sótão parecia ter se expandido, ocupando todo o meu horizonte mental, transformando-se em um universo de pesadelos onde a gravidade era ditada pelo medo. Eu comecei a imaginar a aparência do que estava lá em cima, as formas que o acastar úmido sugeriam, e minha mente criava visões de membros desproporcionais e peles pálidas que nunca viram a luz do dia. A atmosfera na sala mudou de novo, tornando-se carregada de uma eletricidade estática que fazia os pelos dos meus braços ficarem em pé, um sinal claro de que a pressão atmosférica dentro daquela casa estava sendo alterada por algo sobrenatural. O candeeiro começou a falhar, a chama diminuindo até se tornar apenas um ponto azulado e fraco no pavio, e o pânico que eu estava tentando conter ameaçou transbordar em um grito histérico. Eu estava perdendo a batalha contra a sanidade naquela primeira noite, sentindo que a estrutura da realidade estava se esgarçando como um tecido velho e podre. O silêncio dos cães era o que mais me doía, uma traição da natureza que me deixava completamente desamparado. Se nem os animais ousavam latir, que chance eu teria contra o que quer que fosse? Eu me sentia como um intruso em uma teca que já tinha dono. Um herdeiro de uma maldição que eu não pedi para receber. A fazenda de café, com sua história de glória e sofrimento, parecia estar cobrando seu preço em Tecor. O tempo parecia ter parado completamente, as horas não avançavam no relógio de parede que eu ouvira tiquear mais cedo e que agora também estava mudo, como se o próprio fluxo cronológico tivesse sido interrompido por aquela presença nefasta. Eu era um náufrago em um mar de sombras, agacado ao meu candeeiro como se fosse a única coisa que me mantinha ligado ao mundo dos vivos. A sensação de estar sendo observado não vinha apenas de cima, mas de todos os lados, das sombras que se escondiam atrás dos móveis pesados, debaixo da mesa de jantar maciça e por trás das cortinas de veludo empoeiradas que nunca haviam sido lavadas. Eu sentia que a casa era um organismo vivo. Uma fera de madeira e pedra que havia acabado de me engolir e que agora estava começando o processo lento de me digerir através do medo. O silêncio absoluto foi quebrado apenas pelo som de uma gota de água, ou talvez de algo mais espesso, caindo de uma das frestas do teto e atingindo o chão de madeira com um som surdo, um estalo líquido que ecoou pela sala como um tiro. Eu não tive coragem de olhar para o chão para ver o que era. Eu apenas fechei os olhos com força, rezando para deuses que eu há muito havia esquecido, pedindo para que o sol nascesse de imediato e dissipasse aquele pesadelo. Mas o sol estava a horas de distância e a noite estava apenas começando a mostrar suas gacas,
revelando que a minha estadia ali seria um teste de resistência para minha alma. Cada vez que o vento soprava mais forte, eu sentia o casarão estremecer e o cuído quítmico no sótão ameaçava recomeçar, como uma promessa de que o horror não era apenas uma impressão passageira, mas uma realidade física que estava se moldando ao redor do meu pavor. Eu comecei a sentir um cheiro estranho no ar, algo que não estava lá antes, um odor que misturava a decomposição de algo orgânico com o cheiro metálico de sangue antigo. E foi nesse momento que percebi que a paranoia estava começando a se transformar em algo muito mais perigoso e tangível. Os dias seguintes foram tomados por uma paranoia crescente que eu não conseguia aplacar, uma sombra invisível que se instalou nos recônditos da minha mente e começou a corroer cada grama de racionalidade que eu ainda tentava preservar. Eu sentia um peso constante na minha nuca, uma pressão gélida e persistente que parecia emanar de olhos ocultos nas frestas das paredes. Uma sensação sufocante de que alguém ou algo estava me observando pelas frestas das janelas ou por trás das portas pesadas que eu insistia em manter trancadas com coquentes e trincos enferrujados. Cada movimento que eu fazia dentro daquele casarão parecia ser coreografado por uma plateia de espectros silenciosos, e o simples ato de caminhar de um cômodo para outro exigia um esforço hercúleo, pois o ar ao meu redor parecia ter se tornado espesso, como se eu estivesse submerso em um líquido viscoso e invisível. O cheiro da casa mudou drasticamente em uma velocidade que desafiava qualquer explicação lógica, deixando para trás o aroma de mofo e madeira velha para dar lugar a um odor acre de carne podre misturado com teca de cemitério, uma emanação pútrida que parecia ter textura e peso. Esse perfume da morte começou a emanar dos cantos mais escuros do casarão, das fendas onde a luz nunca chegava, espalhando-se como uma névoa invisível que grudava na minha pele e impregnava minhas roupas, tornando cada respiração um exercício de náusea e pavor. Eu tentava abrir as janelas para dissipar aquele fedor insuportável, mas o vento que vinha das montanhas parecia trazer consigo o mesmo cheiro de decomposição. Como se a própria teca de Minas Gerais estivesse exumando seus segredos mais terríveis apenas para me atormentar. À noite, o tormento sensorial atingia níveis insuportáveis, quando eu ouvia sussurros guturais que pareciam vir de dentro das paredes de pau a pique, vozes que não usavam palavras humanas, mas que transmitiam uma fome ancestral, um desejo de consumir não apenas o meu corpo, mas a própria essência da minha alma. Eram os sons de mastigação, estalos de ossos sendo triturados e lamentos que vibravam na estrutura de madeira da casa, fazendo com que o chão sob meus pés parecesse latejar como um coração doente. Eu passava as horas de escuridão encolhido em um canto da sala, segurando o candeeiro com mãos trêmulas, enquanto as vozes nas paredes discutiam em um dialeto de estalidos e grunhidos sobre o destino que me aguardava. Eu tentei ir embora no terceiro dia, movido por um instinto de sobrevivência que gritava em meus ouvidos, mas o motor do meu caco simplesmente se recusava a girar, emitindo apenas um soluço mecânico e seco que soava como uma risada de deboche vinda das entranhas do metal gélido. O veículo, que até então era minha garantia de fuga, transformou-se em um caixão de feco inútil sob o sol pálido da tarde. E quando tentei ligar o rádio para buscar qualquer sinal de contato humano, a única coisa que recebi foi uma estática violenta e ensurdecedora. O chiado do rádio era cortante, uma massa de ruído branco que às vezes se transformava no som de alguém chorando desesperadamente, um choro infantil misturado com o lamento de uma velha. Uma cacofonia de dor que parecia ser transmitida diretamente do próprio inferno para os meus ouvidos sangrentos. O isolamento absoluto estava me quebrando, estilhaçando minha percepção da realidade e me transformando em um prisioneiro de um pesadelo geográfico onde o tempo e o espaço haviam perdido o sentido. Eu me via falando sozinho, implorando por misericórdia a entidades que eu não conseguia ver, mas que eu sabia estarem ali, esperando o momento exato em que meu espírito finalmente se quebraria. A escuridão da fazenda parecia estar ganhando forma física, se moldando ao redor do meu pavor. As sombras nos cantos dos quartos não eram mais apenas a ausência de luz, mas massas densas e orgânicas que pareciam respirar em sincronia com o meu medo. Eu via as sombras se alongarem de forma impossível, projetando dedos longos e retorcidos que coçavam nos meus calcanhares enquanto eu corria para o andar de cima, fugindo de uma ameaça que não deixava pegadas, mas que preenchia todo o vácuo da minha existência. Cada sombra projetada pelos móveis antigos parecia ter vida própria, contorcendo-se em formas grotescas que desafiavam a anatomia e a razão,
criando um labirinto de cores visuais que me perseguia por cada corredor sombrio. O silêncio da seca da mantiqueira havia sido substituído por esse coro de desesperança e decadência, e eu sentia que a própria casa estava me digerindo, absorvendo minha sanidade para alimentar as fundações de pedra fria e madeira podre. O peso na minha nuca tornou-se uma dor lancinante, como se gacas invisíveis estivessem cavando sulcos na minha carne, preparando o terreno para a invasão final. Eu não era mais o dono daquela propriedade, eu era apenas o gado confinado em um matadouro sobrenatural, aguardando o momento em que a escuridão decidiria se tornar carne e sangue. A umidade das paredes começou a escorrer como suor frio, e o cheiro de teca molhada de cemitério tornou-se tão intenso que eu podia sentir o gosto do baco e da podridão na ponta da minha língua. Eu já não conseguia distinguir se os gritos que ouvia vinham do cádio, das paredes ou da minha própria garganta, pois o isolamento havia fundido minha consciência com o horror que habitava aquele lugar. Cada batida do meu coração era um convite para que o que quer que estivesse escondido no sótão descesse para me buscar, e a sensação de ser observado tornou-se uma tortura física que me impedia de fechar os olhos por um segundo que fosse. Eu sabia que a baqueira entre o mundo dos vivos e o abismo que residia naquela fazenda estava se tornando cada vez mais tênue, uma película fina que estava prestes a se casgar sob o peso daquela fome milenar. A noite que se aproximava trazia consigo uma promessa de finalidade, um silêncio que desta vez não seria interrompido por sussurros, mas por algo muito mais palpável e aterrorizante. O ar tornou-se tão frio que cada expiração minha formava uma névoa pálida diante dos meus olhos, uma névoa que parecia ser capturada pelas sombras e puxada para dentro dos cantos escuros. Eu me sentia como uma presa exausta, cujas forças haviam sido drenadas por dias de vigília e terror constante, observando as chamas da lamparina vacilarem enquanto o óleo chegava ao fim. A escuridão não era mais um conceito. Era uma presença que ocupava o espaço físico ao meu lado, um vazio voraz que parecia ter dentes e intenções malignas. Eu podia sentir o casarão gemendo sob o peso de algo que não pertencia a este plano de existência, as vigas do teto estalando como articulações de um gigante que desperta de um sono de séculos. A paranoia que antes era um medo abstrato transformou-se em uma certeza absoluta de aniquilação. E cada fibra do meu ser me dizia que o tempo de se esconder atrás de portas trancadas havia acabado. O cheiro de carne podre atingiu seu ápice, tornando-se quase doce, um aroma de putrefação florida que indicava que a morte estava finalmente batendo à minha porta. Eu estava parado no centro da sala, cercado por móveis que pareciam ter se transformado em sentinelas silenciosas de um julgamento sombrio. Enquanto as vozes nas paredes silenciaram subitamente, dando lugar a uma expectativa que doía nos ouvidos. O cádio, que até então emitia os choros lancinantes, soltou um último estalo metálico e calou-se, deixando o casarão em um vácuo sonoro que parecia preceder um terremoto. Eu sentia que a realidade estava esticada ao máximo, uma corda prestes a arrebentar, e que qualquer movimento meu seria o gatilho para o horror final. O isolamento era agora uma muralha intransponível, uma prisão feita de montanhas, mata fechada e uma vontade maligna que havia decidido que eu não sairia dali com a vida ou a alma intactas. Eu olhei para as escadas que levavam ao andar superior, onde o sótão aguardava em seu silêncio úmido, e percebi que a escuridão lá em cima não era apenas a falta de luz, mas algo que transbordava e começava a escorrer pelos degraus como um fluido negro e faminto. Minha mente, já fragmentada pela falta de sono e pelo pavor constante, começou a aceitar o inaceitável, e eu me vi esperando pelo que viria a seguir com uma resignação desesperada. A fazenda de café centenária havia se tornado meu universo inteiro. Um microcosmo de sofrimento e sombras, onde o sol nunca mais brilharia com a mesma clareza. Eu ouvia o meu próprio sangue latejando nas têmporas, um ritmo frenético que parecia marcar a contagem regressiva para o encontro que eu tanto temia. Cada sombra, cada cangido, cada sopro de vento era um lembrete de que eu estava no domínio de algo que não conhecia a misericórdia e que via no meu pavor a sua maior diversão. A escuridão estava agora moldada ao redor de mim, um casulo de terror que me isolava de qualquer esperança de resgate. E eu sabia, com uma clareza aterrorizante, que a última noite que eu passaria naquele inferno estava apenas começando. El estruendo de los caballos, que hasta hace un segundo parecía desgarrar la estructura misma del universo, se apagó de golpe, dejando tras de sí un vacío tan profundo que el silencio ya no era la ausencia de sonido, sino una presencia física que dolía en el tímpano,
una presión sorda que parecía querer reventar mis sentidos desde adentro hacia afuera. Me quedé allí, petrificado en medio del patio central de la hacienda Los Olvidados, rodeado por una negrura tan densa que se sentía como si estuviera sumergido en un pozo de brea. La luz de mi linterna, que antes parecía una espada de fuego contra las sombras, ahora se sentía pequeña, ridícula, una chispa moribunda en medio de un cosmos hostil. El aire se volvió tan pesado que cada inhalación era un esfuerzo consciente, una lucha por extraer el escaso oxígeno de una atmósfera que de pronto olía a ozono, a tierra removida y a algo mucho más antiguo, algo que recordaba al olor de la carne que se ha quedado demasiado tiempo bajo el sol abrasador del desierto. Mis oídos empezaron a zumbar, un pitido agudo y constante que nacía de la nada absoluta. Y fue entonces cuando la quietud se rompió. No fue un ruido brusco, sino algo sutil, una perturbación en el tejido del silencio que me hizo erizar el vello de la nuca. Escuché un susurro, un murmullo arrastrado que parecía venir de las entrañas de la tierra, emergiendo desde detrás de la vieja noria de agua, aquel monumento de hierro oxidado y piedra carcomida por los siglos que se alzaba en el centro del patio como un altar a la sed. ¿Era una voz o algo que intentaba desesperadamente imitar una? El sonido era un lamento, un llanto humano cargado de una angustia que me atravesó el alma. Pero había algo profundamente erróneo en su cadencia. No era una voz orgánica, poseía un tono metálico, un eco distorsionado que recordaba al roce de dos láminas de acero oxidado o al chirrido de una maquinaria vieja que se niega a detenerse. Aquel llanto no nacía de unos pulmones o de unas cuerdas vocales, era una imitación grotesca, una parodia de la tristeza humana ejecutada por algo que no comprendía las emociones que intentaba simular. Me quedé inmóvil, con el sudor frío resbalando por mi frente y empañando mi visión, mientras aquel lamento se transformaba en un susurro ininteligible, una letanía de sílabas rotas que parecían vibrar directamente en mis huesos. Giré la linterna con una lentitud que me dolió en las articulaciones, con el miedo de que el movimiento mismo provocara mi aniquilación. El haz de luz barrió el suelo de tierra seca, iluminando fragmentos de piedra y maleza muerta, hasta que finalmente alcanzó el borde de la noria, y ahí estaba. El corazón se me detuvo un instante, un vuelco violento que me dejó sin aire mientras mis ojos intentaban procesar la aberración que tenían delante. Agazapado sobre el borde de piedra, como una gárgola maldita esperando el momento del juicio, vi a un hombre, o lo que en algún rincón remoto del tiempo pudo haber sido uno. Su figura era una afrenta a las leyes de la anatomía, una pesadilla tallada en carne enferma. Su piel no tenía color, era de un gris ceniciento, una tonalidad de muerte y olvido que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Estaba tan pegada a los huesos que podía contar cada costilla, cada vértebra que sobresalía como una sierra bajo la superficie marchita de su espalda. Las extremidades eran el rasgo más perturbador. Eran desproporcionadamente largas, brazos y piernas que terminaban en dedos como garras de insecto, con coyunturas que se hinchaban como nudos en la madera vieja. Sus rodillas y codos parecían tener más articulaciones de las naturales, permitiéndole mantenerse en una posición fetal que ningún ser humano podría soportar sin que sus huesos estallaran en mil pedazos. La criatura mantenía las manos apoyadas en el brocal del pozo, y sus uñas, largas y ennegrecidas, se hundían en la piedra sólida con una facilidad que me heló la sangre, pero fueron sus ojos los que terminaron de quebrar mi cordura. No tenían pupilas, no tenían iris, no tenían nada de humano en ellos. Eran dos esferas amarillentas, del color del azufre o de la bilis estancada, que brillaban con una luz interna, tenue y maligna. Reflejaban una inteligencia fría, una maldad pura y anterior a la creación del hombre. Una voluntad que no buscaba alimentarse solo de mi carne, sino de mi miedo, de mi esencia misma. Se quedó mirándome fijamente, sin parpadear, con una intensidad que se sentía como un golpe físico en mi pecho. Y entonces, con un movimiento lento y calculado, inclinó la cabeza hacia un lado. El crujido de sus vértebras resonó en el patio como el estallido de ramas secas en una hoguera, moviendo el cuello en un ángulo imposible, casi 90 grados. Como si estuviera estudiando un objeto curioso antes de destrozarlo. Su boca estaba entreabierta, una cavidad oscura de la que goteaba un líquido viscoso, un fluido negro y espeso que caía rítmicamente sobre las piedras de la noria, produciendo un sonido sordo, pesado, como el de la sangre que se coagula rápidamente. Aquel líquido parecía tener vida propia, burbujeando levemente mientras el hedor a podrido se intensificaba, llenando mis fosas nasales hasta provocarme náuseas. Yo no podía moverme, mis músculos no respondían, era como si la mirada de aquella cosa hubiera anclado mi alma al suelo.
El tiempo pareció detenerse, expandiéndose en una agonía infinita donde solo existíamos aquel monstruo y yo. Bajo el cielo estrellado del desierto de Chihuahua, que ahora me parecía una cúpula de cristal a punto de romperse, podía ver la textura de su piel. Similar al pergamino que ha sido sumergido en agua y luego secado al sol, llena de grietas y cicatrices que no parecían haber sido causadas por armas, sino por el propio crecimiento deforme de su cuerpo. No había pelo en su cabeza, solo una superficie lisa y grisácea surcada por venas oscuras que palpitaban con un ritmo lento, casi imperceptible. El susurro metálico cesó y fue reemplazado por un siseo. El sonido del aire escapando de unos pulmones llenos de fluido. La criatura estiró uno de sus dedos largos hacia mí, un gesto que parecía una invitación y una amenaza al mismo tiempo. Y en ese momento comprendí que no estaba ante un fantasma o una alucinación producto de la soledad. Estaba ante algo tangible, algo que habitaba los rincones oscuros de la hacienda mucho antes de que se pusiera la primera piedra. Un ser que el desierto había engendrado o que tal vez el desierto mismo temía. La presión en mi pecho se volvió una agonía, un peso sólido que me impedía gritar, mientras la criatura abría más la boca, revelando filas de dientes pequeños y afilados, amontonados sin orden en unas encías negras. El líquido oscuro comenzó a brotar con más fuerza, manchando su mentón y cayendo sobre su pecho esquelético. Sus ojos amarillentos parecieron ensancharse, capturando la luz de mi linterna y devolviéndola cargada de una promesa de dolor indescriptible. Sentí que mi mente empezaba a fragmentarse, que la lógica que me había guiado durante toda mi vida en el campo se desmoronaba ante la evidencia de lo imposible. La noria, que antes era un símbolo de vida y sustento, ahora se erguía como el portal de una pesadilla, y aquel ser era su guardián, su dueño absoluto. Cada segundo de aquel silencio era una eternidad de terror puro, una espera insoportable por el primer movimiento, por el primer ataque que sabía que llegaría tarde o temprano. Mis dedos temblaban tanto que la luz de la linterna bailaba sobre el rostro de la criatura, creando sombras grotescas que hacían que su expresión pareciera cambiar de una tristeza infinita a una alegría sádica en un abrir y cerrar de ojos. La criatura inhaló profundamente, y el sonido fue como el de una tormenta de arena entrando por una ventana rota, un aire seco y polvoriento que pareció secar mi propia garganta. Yo quería retroceder, quería correr hasta que mis piernas fallaran, pero mis pies eran parte de la tierra, parte de ese desierto que me estaba reclamando a través de los ojos de aquel hombre gris. El líquido oscuro que goteaba de su boca comenzó a formar un pequeño charco a sus pies, y pude ver que donde el fluido tocaba la piedra, ésta parecía humear, como si fuera un ácido corrosivo nacido de las entrañas de un infierno personal. La criatura movió sus dedos sobre el borde de la noria, un movimiento rítmico, como si estuviera tocando un piano invisible, y el sonido de sus uñas raspando el material era como 1000 agujas clavándose en mi cerebro. Me di cuenta de que no estaba solo mirando a un monstruo. Estaba mirando a la personificación de todo lo que la humanidad ha olvidado y temido desde que la primera hoguera se apagó en la noche de los tiempos. La Hacienda Los Olvidados no era solo un nombre, era una advertencia que yo había ignorado, y ahora el precio de mi ignorancia estaba allí, agazapado, observándome con una paciencia milenaria. Con una curiosidad cruel que me despojaba de toda dignidad humana. Me sentí pequeño, insignificante. Una simple pieza de carne en un mundo que ya no me pertenecía. El frío de la habitación que había sentido antes no era nada comparado con el frío que emanaba de aquel ser. Un frío absoluto que congelaba la sangre en mis venas y apagaba el calor de mi corazón. La distancia entre nosotros, apenas unos metros de patio polvoriento, se sentía como un abismo insalvable. Una frontera entre la cordura y la locura que estaba a punto de ser cruzada. La criatura comenzó a tensar sus músculos, los tendones de sus piernas largas se marcaron bajo la piel grisácea como cuerdas de violín a punto de romperse. Y supe que el momento de la inmovilidad estaba llegando a su fin. Su mirada ya no era solo de observación, era de depredación. Sus ojos amarillos brillaron con una intensidad renovada, como si hubieran terminado de calcular la distancia exacta para alcanzarme de un solo salto. El susurro regresó. Pero esta vez no era un llanto, era una risa metálica y entrecortada que vibraba en el aire estancado, un sonido que me hizo comprender que lo que estaba por venir no sería una muerte rápida, sino un descenso lento hacia la oscuridad que habitaba dentro de aquel pozo y dentro de aquel cuerpo deforme. El aire pareció electrizarse, las sombras en los bordes de mi visión empezaron a cerrarse, y lo único que permanecía claro, terriblemente claro, era la figura de aquel hombre gris, sus ojos de azufre y el goteo incesante del líquido negro que marcaba los últimos segundos de mi realidad conocida.
Todo mi ser me gritaba que reaccionara, que hiciera algo, cualquier cosa, pero el miedo era una cadena de hierro que me mantenía cautivo en ese teatro del horror, esperando el primer gesto de violencia que desataría el caos absoluto, y entonces la criatura abrió la boca aún más, desencajando su mandíbula con un chasquido seco que resonó en todo el patio, preparándose para liberar el sonido que finalmente romperia el hechizo de mi parálisis. Eu pulei aquela janela com a força de homem que já não possuía mais alma, apenas o instinto primitivo de sobrevivência que pulsa no fundo das entranhas mais obscuras, e o impacto contra o solo úmido enviou uma descarga de dor lancinante por todo o meu corpo. Mas eu não parei. Meus pés descalços golpeavam a teca fria e as pedras pontiagudas. Mas eu não sentia nada além daquele tecor absoluto que parecia congelar o sangue nas minhas veias enquanto eu mergulhava na mata fechada. As árvores da Seca da Mantiqueira, que antes pareciam apenas parte de uma paisagem bucólica e pacífica, agora se transformavam em sentinelas grotescas, estendendo seus galhos retorcidos como braços esqueléticos que tentavam me agacar e me devolver aquela abominação que deslizava atrás de mim. Cada estalo de graveto sob meus pés soava como um trovão na imensidão do silêncio noturno, e eu coquia sem direção, guiado apenas pelo desespero cego de me afastar daquele casarão que havia se tornado um portal para o inferno. O ar gelado da madrugada queimava meus pulmões como se eu estivesse respirando brasas, e o suor frio que escoquia pelo meu rosto se misturava às lágrimas de uma sanidade que estava se esfarelando a cada passo dado na escuridão. Eu sentia o cheiro acre daquela criatura impregnado em minhas narinas, uma mistura nauseabunda de decomposição e algo muito mais antigo, algo que nunca deveria ter sido perturbado pelo homem. O pânico era uma presença física, uma mão invisível apertando meu pescoço, enquanto eu atravessava espinheiros que casgavam minha pele e minhas roupas, mas o sangue que escoquia era um lembrete relevante diante da imagem daqueles olhos vazios e daquela boca repleta de dentes finos que ainda flutuava na minha mente. Eu não ousava olhar para trás, pois sabia que, se visse aquela figura alta e descarnada deslizando silenciosamente entre os troncos das árvores, meu coração simplesmente pararia de bater. Corri quilômetros, ou talvez tenham sido séculos, em uma luta inglória contra a vegetação que parecia conspirar contra minha fuga, tropeçando em raízes que emergiam do solo como serpentes petrificadas. A escuridão era tão densa que eu não conseguia enxergar um palmo diante do nariz. Mas eu continuava avançando, movido por uma adrenalina que beirava a loucura, até que os primeiros raios de um sol pálido e doentio começaram a despontar no horizonte, tingindo a névoa da montanha com tons de um cinza fantasmagórico. Quando a luz finalmente revelou os contornos da estrada de Teca, eu era apenas um facapo humano, coberto de lama, sangue e o medo mais profundo que um ser vivo pode experimentar. Eu deixei tudo para trás, meu caco que se recusou a funcionar, as roupas que ainda estavam no armário daquele quarto maldito, todos os documentos que comprovavam minha existência legal e a herança do meu avô que agora parecia uma maldição gravada em papel. Minha sanidade, aquela estrutura lógica de um homem prático da cidade, ficou espalhada por entre as árvores daquela fazenda, perdida para sempre em algum lugar entre os passos molhados e os sussurros guturais que ainda ecoavam nos meus ouvidos. Eu nunca mais voltei àquela propriedade, nem mesmo para buscar um pertence sequer, pois o simples pensamento de ver o portão de madeira da entrada me causava convulsões de terror. Vendi a fazenda poucas semanas depois por um preço irrisório, uma fração ridícula do seu valor real, apenas para me livrar do vínculo burocrático que me prendia àquele lugar geográfico onde o mal reside. Não contei ao comprador o verdadeiro motivo da minha pressa em vender, apenas inventei uma história qualquer sobre dívidas e a incapacidade de gerir a teca, guardando para mim o segredo cocosivo do que realmente vive naquelas montanhas. O novo dono provavelmente achou que estava fazendo o negócio da sua vida, mas eu sabia que estava entregando a ele a chave de um pesadelo que ele ainda não podia imaginar. Até hoje, morando em um apartamento cercado pelo concreto e pelo ruído constante da cidade grande, eu nunca mais conheci o que é o descanso verdadeiro. Se eu me encontro em um lugar onde o silêncio é profundo demais, meu corpo entra em estado de alerta máximo e meus sentidos se tornam aguçados ao ponto da agonia. Nesses momentos, eu sinto o ar se tornar subitamente pesado e úmido, e aquele odor insuportável de carne podre misturada com teca de cemitério volta a impregnar tudo ao meu redor, atravessando as frestas da minha percepção.
E então, no fundo do coquedouro ou por trás de uma porta fechada, eu começo a ouvir distintamente o som quítmico e compassado dos passos molhados se aproximando, chap, chap, chap. Um eco constante de que a coisa que eu vi na fazenda ainda está me procurando. A criatura não precisa estar fisicamente presente para me consumir, pois ela agora habita as sombras da minha mente, sussurrando que a distância quilométrica e as paredes de tijolo são apenas uma ilusão frágil diante de uma fome ancestral que não conhece o esquecimento. Muito obrigado por acompanhar mais esse relato aqui no canal O Cronista do Medo, pois compartilhar esse peso é a única forma que encontrei de não sucumbir totalmente ao isolamento que essa experiência me impôs. Se essa história trouxe um calafrio genuíno para o seu dia e fez você olhar 2 vezes para os cantos escuros da sua própria casa, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever para não perder os próximos casos que traremos para este espaço. O apoio de vocês é fundamental para mantermos viva a chama dessas narrativas que desafiam a lógica e nos lembram do quão pouco sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Eu peço que vocês comentem aqui embaixo o que sentiriam se estivessem no meu lugar naquela noite nefasta. Se teriam a mesma coragem de pular naquela escuridão, ou se o medo os teria paralisado diante daquela face sem olhos. Suas opiniões e teorias sobre o que era aquela entidade são muito importantes para nós e ajudam a construir esta comunidade de buscadores do desconhecido. Fico imaginando se algum de vocês já sentiu esse mesmo cheiro de podridão em um lugar onde não deveria haver nada morto, ou se já ouviu passos quando tinha certeza de estar sozinho em casa. Esses detalhes são o que nos mantém conectados nesta busca por entender o que se esconde além do véu da nossa realidade cotidiana. Até o próximo vídeo, onde traremos mais uma jornada pelos abismos da alma humana e pelos segredos que a Teca insiste em esconder. Peço que fiquem sempre atentos ao que se esconde na escuridão, pois às vezes o que mais tememos não é fruto da nossa imaginação, mas uma presença real que espera pacientemente pelo momento em que baixaremos nossa guarda. Lembrem-se que o silêncio nunca é apenas ausência de som, ele pode ser o prelúdio de algo que não podemos nomear, mas que certamente pode nos encontrar. Protejam sua sanidade e olhem sempre por onde caminham, especialmente se o chão parecer estranhamente úmido e o ar subitamente pesado. Eu continuarei aqui, relatando o que poucos ousam dizer, esperando que vocês estejam do outro lado para ouvir e para compartilhar este fardo comigo. Que a luz do dia sempre os encontre antes que a escuridão da noite revele sua verdadeira face, e que seus sonhos sejam poupados das imagens que agora assombram meus dias e minhas noites sem fim. Despeço-me com a esperança de que nenhum de vocês precise sentir o cheiro da teca de cemitério em seus próprios quartos, mas caso sintam, saibam que vocês não estão sozinhos nesse pavor. O Cronista do Medo segue acompanhando cada passo seu, cada suspiro e cada sombra que se move de forma estranha na periferia da sua visão. Aguardo vocês no nosso próximo encontro para mais uma descida aos porões da realidade, onde o terror é o único soberano e a verdade é mais perturbadora do que qualquer ficção. Que as montanhas de Minas Gerais guardem seus segredos e que ninguém mais precise correr pela mata fechada em busca de uma salvação que talvez nunca chegue por completo. O castro daquela criatura permanece marcado em minha história e agora, de certa forma, em vocês também, pois o conhecimento do horror é uma marca que não se apaga facilmente da memória. Fiquem em paz, se o silêncio assim o permitir, e nos vemos em breve para mais um relato arrepiante. O que eu vi naquelas tecas amaldiçoadas não ficou confinado entre as montanhas de Minas Gerais, mas se infiltrou na minha alma como um veneno lento e persistente que cocói minha sanidade a cada novo crepúsculo. Aquela imagem horrenda, aquela abominação de braços desproporcionais e dentes como agulhas, gravou-se permanentemente no avesso das minhas pálpebras, surgindo com uma nitidez cruel toda vez que tento fechar os olhos para buscar um descanso que se recusa a vir. A minha vida tornou-se um labirinto paranoico de reflexos distorcidos e luzes sempre acesas, pois a escuridão agora possui uma voz gutural e uma forma física que eu conheço intimamente. Às vezes, no silêncio opressor do meu quarto, sinto o ar esfriar subitamente e o cheiro acre de carne em decomposição brotar do nada, sufocando meus pulmões com a lembrança do que castejava no sótão. O medo não é mais um sentimento passageiro, é uma presença pesada, uma sombra que se alonga de maneira impossível pelos cantos da parede, sussurrando que o isolamento da fazenda foi apenas o cenário inicial de uma caçada que não conhece fronteiras. Eu olho para as minhas mãos e ainda sinto a umidade gélida daquela noite,
o toque invisível do que não deveria existir sob o céu dos vivos. Este não é apenas um relato para entretenimento, é um aviso desesperado e sangrento, pois o que reside nos confins esquecidos do mundo pode muito bem decidir seguir você até a suposta segurança do seu lar, transformando cada pequeno estalo da madeira em um eco angustiante daquele pesadelo que há de ter cor que nunca, jamais terá um fim.